Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. E hoje eu quero falar de um assunto que interessa muito aos inscritos, quem curte o meu canal. História em quadrinhos. História em quadrinho clássica. Então eu vou comentar sobre duas obras incríveis que estão disponíveis e que eu acho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira delas é O Príncipe Valente. O Príncipe Valente é um verdadeiro clássico das histórias em quadrinhos. A gente pode dizer que é precursor do formato graphic novel. Essa edição tá linda, ela foi lançada o ano passado pela editora Pixel. Ela reúne pela primeira vez no Brasil as histórias do Príncipe Valente coloridas. Houve um processo de colorização dessas histórias. E olha, parabéns à editora Pixel, porque está muito, muito legal. Como vocês podem ver, é um formato grande. Olha só o tamanho dessa edição. Tá? Vou mostrar um pouquinho dela aqui para vocês. Ela está muito legal. Olha só, muito legal. Um príncipe valente. Tá? Olha só. Olha que legal aqui. O Príncipe Valente é uma criação do Hal Foster. O Hal Foster ele começou na publicidade. E essa edição aqui tem alguns extras bem interessantes sobre ele. O primeiro aqui é uma pequena biografia sobre o Hal Foster. Então a gente vai conhecer um pouco da vida dele, a gente vai saber que ele vem da publicidade, ele começou na publicidade e depois ele, ele desenha histórias em quadrinhos justamente naquela época da Grande Depressão para poder sobreviver. Olha só o trabalho do Hal Foster, que incrível que é. E aí ele achava que as histórias em quadrinhos eram um tipo de arte menor. Mas devido ao sucesso, principalmente do Príncipe Valente, ele vai se dedicar a isso grande parte da sua vida. Olha só, aqui é uma entrevista, aqui é uma foto do Hal Foster, uma entrevista com ele, que ele explica um pouco sobre a criação do Príncipe Valente, fala também sobre a importância dessa obra na vida dele, porque deu muitos prêmios para o Hal Foster, a série Príncipe Valente. Bom, a série Príncipe Valente, ela inicialmente foi publicada em tirinhas de jornal. Então o Hal Foster ele teve que inventar um formato. O que chama a atenção é justamente que o Príncipe Valente não tem balões. A narrativa é toda feita através de legendas. Isso por causa do espaço que existia para a publicação dessas tirinhas. E essa publicação ela era semanal, o Príncipe Valente saía todos os domingos. O sucesso foi tão grande que posteriormente o Príncipe Valente foi transformado em uma história em quadrinhos de formato tradicional e as histórias foram reunidas em várias edições. Pela primeira vez aqui no Brasil, sai a edição colorizada de O Príncipe Valente e o trabalho ficou incrível, é sensacional mesmo, muito interessante. O Hal Foster é um artista gráfico muito talentoso, a arte dele é muito detalhista. De criar as histórias do Príncipe Valente, ele ia para ele ia para os locais onde se passam realmente essas histórias, ele pesquisava, ele recorria a livros sobre a época medieval e até mesmo sobre a vegetação na Europa. Então a gente vê essa preocupação do Hal Foster de ser o mais realista possível nas suas descrições, que nem nas suas ilustrações também, como vocês podem ver, esse castelo realmente ele existe, ele é verdadeiro. Então,
esse estilo realista, digamos assim, de arte do Ralph Foster é um dos grandes atrativos do trabalho dele como artista gráfico. Olha só, é muito bonito mesmo, muito bem realizado. Eu posso dizer que o Príncipe Valente ele tem uma narrativa cinematográfica. Tem muitas cenas de ação, hum, outras assim mais afastadas. Muito legal, um trabalho primoroso mesmo, de grande qualidade e que, sem dúvida, atesta que o Hal Foster foi um dos grandes artistas gráficos do século. Tá? Isso aqui é realmente um verdadeiro clássico. Bom, sobre o que é a trama do Príncipe Valente? O protagonista é esse rapazinho aqui, que ele é chamado de Valente. Ele é filho de um rei que foi destronado e, e ele não sabe onde vai ficar tal, e nesse meio tempo ele chega no território britânico. Ele vai justamente pedir asilo lá. Ele chega lá e é surpreendido pelos bretões. Existe um início de conflito, mas aí o rei faz um acordo. Fala, olha, eu perdi o meu reino e eu preciso de um lugar para ficar. E eu estou pedindo para que vocês me acolham. A partir daí, os bretões, eles dão território para ele, é uma região pantanosa, meio inóspita, e ele vai junto com a esposa e com o filho, que é justamente o Valente. O sonho do Valente é ser um cavaleiro. E a partir desse desejo, ele vai entrar em contato com o rei Arthur e os seus cavaleiros. Nós vemos que o Hal Foster, ele faz uma releitura da lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, e no Príncipe Valente eu achei que eles aparecem de uma forma diferenciada, digamos assim. Existem aqui elementos de magia, mas o Ralph Foster ele vai privilegiar justamente a aventura, as situações de perigo, até mesmo os próprios valores de nobreza dos cavaleiros medievais aparecem aqui no Príncipe Valente. Então é muito legal. O Príncipe Valente vai se envolver em situações que ele vai ter que usar muito da astúcia para poder sair de um problema, para resolver uma coisa ali que ele está em perigo. A gente vê que o Príncipe Valente é uma narrativa mais leve, tem cenas assim de violência, mas a violência que é moderada. O Hal Foster, talvez pela época, que era no final da década de 30, ele dá uma suavizada nas cenas de muita violência. Não aparece muito isso assim de uma forma explícita. E a história flui bem, ela tem um bom ritmo, a gente pode dizer que o Príncipe Valente é uma história de capa e espada, nós temos assim vários duelos, algumas situações ali que envolvem traições, perigos que ele tem que enfrentar e se safar disso. Então é muito legal o Príncipe Valente, sem dúvida é um grande clássico, eu acho que deve ter influenciado muitos diretores, muitos roteiristas de cinema. Então, sem dúvida, esse aqui é um grande clássico e merece um lugar na sua biblioteca se você gosta de histórias em quadrinhos, de narrativas até mesmo mais leves e bem humoradas. Uma leitura assim de férias, eu diria. O Príncipe Valente é muito, muito legal. Super recomendado. Uma outra obra clássica muito legal, muito interessante é Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. Esteban Maroto é um artista gráfico não muito conhecido aqui no Brasil, mas que tem muito prestígio na Europa. E agora ele é redescoberto através de uma editora nova, a Pipoca e Nanquim. Para quem não sabe, Pipoca e Nanquim é um site que fala muito sobre a história em quadrinhos e cinema, e essa é a primeira publicação da editora Pipoca e Nanquim. E olha, eu vou dizer para vocês,
Essa editora já começou com o pé direito, porque está incrível essa edição. Bom, Espadas e Bruxas, vocês podem ver, parabéns à editora Nanquim, justamente pela publicação de Espadas e Bruxas. É uma edição assim de muita qualidade, como vocês podem ver, a capa é dura, tá? A folha é papel couché, olha, muito legal, mas ele não é fosco, tá? Eu não sei se dá para ver, ele não é fosco, ele tem uma ele não traz nenhum prejuízo para a imagem de forma nenhuma. Tem alguns extras bastante legais nessa edição. Nós temos aqui uma introdução do Juan Miguel Aguilera, que também é um artista gráfico, e ele fala sobre o trabalho do Maroto, sobre o estilo do Maroto. Muito legal aqui, ó, vocês podem ver, muito legal. A gente pode dizer que é uma obra que se encaixa no subgênero da espada e feitiçaria. Para quem não sabe, esse subgênero ele ficou muito famoso através do Conan. Tinha uma revista da editora Abril chamada A Espada Selvagem de Conan. Tu é um dos precursores desse tipo de narrativa. Né? Então é muito legal. Inicialmente a gente acha que é um plágio das histórias do Conan, mas não. O Maroto ele tem um estilo muito particular, um estilo único, e eu vou tentar explicar para vocês o que seria isso. Olha, é muito legal, é tudo em preto e branco, é em nanquim, é um trabalho feito com bico de pena, muito legal. A arte do Maroto é espetacular. Olha só que legal. O forte mesmo do Maroto são os desenhos, são as ilustrações. Ele é um artista gráfico de mão cheia, ele explora assim perspectivas diferentes e ele para desenhar a figura feminina, meu Deus, que mulheres lindas que ele criava, mulheres assim exuberantes mesmo. Eu acho que nesse aspecto, ele está concorrendo com Milo Manara, gente. Ele desenha mulheres assim com atributos físicos que chamam muito a atenção. Ele é um mestre assim na sombra e luz, ele sabe muito bem. Olha só que beleza, acho que aqui dá para ver. Olha só que beleza que é o trabalho do Maroto. Mas eu posso dizer que o Maroto é um gênio criador das histórias em quadrinhos. Olha só, ele é incrível, impressionante mesmo a habilidade do Maroto para criar seres monstruosos, mulheres exuberantes, cenas de ação. O cara é um gênio mesmo naquilo que ele faz. Ele é incrível mesmo, é um artista que vale muito a pena ser descoberto, redescoberto agora no Brasil, ainda mais nessa edição lindíssima da Pipoca e Nanquim. Eu vou falar um pouco, sem dar spoiler, sem querer estragar o prazer da leitura, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dessas histórias. São 3 histórias, como eu disse, cada um protagonizado por um bárbaro, e cada bárbaro tem uma personalidade diferente. E a gente percebe também que o Maroto ele cria estilos diferentes de história. A primeira história ela tem começo, meio e fim. Ela é protagonizada por um bárbaro chamado Wolf. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Wolf está voltando de uma guerra e ele descobre que a tribo toda deles misteriosamente desapareceu. E a partir daí ele vai investigar o que aconteceu, incluindo a companheira dele. E a partir de então, o Maroto vai desenvolver situações cada vez mais extraordinárias e até mesmo surreais. Tem uma outra história que é protagonizada por um outro bárbaro chamado Dax. Ele deu um outro nome para ele, mas nos Estados Unidos, quando essas narrativas foram publicadas, ele recebeu o nome de Dax. Aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque são pequenas histórias
que vão criar uma grande narrativa no final. Então o Dax ele vai estar sempre envolvido com monstros, situações de perigo, sempre envolvendo mulheres e uma quantidade até grande de mulheres tal. E é muito legal. E são histórias curtas, mas que depois formam uma outra grande narrativa, digamos assim. Mas você pode ler como se fosse um conto fechado. É também legal porque o Maroto, apesar de fazer histórias desse subgênero, espada e feitiçaria, ele também acrescenta elementos de ficção científica, que eu posso dizer que é um diferencial entre dentro desse subgênero, digamos assim. A terceira narrativa, que também é protagonizada por um bárbaro, é chamado Corsar. Aí, essas histórias elas já têm um apelo erótico muito forte. Existe uma conotação erótica em todas elas, mas aqui é bem maior. Tá? Então, na segunda história do Dax e do Corsar, existem cenas de nudez, existem cenas de sexo, mas o Maroto ele vai numa certa medida. Ele, acredito que ele tinha uma preocupação com relação à estética, ao bom gosto, então ele faz uma coisa que não descamba para pornografia de modo nenhum, é uma coisa que fica dentro do campo do erotismo. As histórias são muito mirabolantes, cheias de situações estranhas, como eu disse e tal. Eu só tenho uma ressalva a fazer. O Maroto, o forte dele são os desenhos, ele sendo um artista gráfico. Como roteirista, ele deixa um pouco a desejar. Talvez porque ele era inexperiente, ele mesmo fazia as histórias. O legal de Espadas e Bruxas é você mergulhar nesse universo mágico criado pelo Maroto. Não se preocupe tanto, isso vai fazer muito sentido no final. Isso não é o mais importante de Espadas e Bruxas. É sensacional. Para quem gosta de graphic novel, história em quadrinhos, até mesmo de fantasia, eu recomendo fortemente que você tenha na sua biblioteca Espadas e Bruxas, ainda mais nessa edição linda da Pipoca e Nanquim, que a impressão está impecável, gente. Geralmente as editoras pecam muito pela qualidade da impressão, mas aqui o trabalho de impressão e também de tradução está primoroso. Parabéns à equipe do Pipoca e Nanquim. A gente vê que é gente que entende mesmo do assunto e que tem amor por aquilo que faz. E eu acho que isso é muito, muito importante. Muito legal mesmo, Espadas e Bruxas, recomendadíssimo para quem gosta de fantasia e histórias em quadrinhos, tá? Então, gente, essas foram as minhas sugestões. Eu comecei a fazer uma parceria com a Amazon, então se você está interessado em adquirir essas duas obras, eu vou deixar o link embaixo, onde tem a descrição e o site da Amazon, que vai justamente te levar para a página do site da Amazon, onde você pode encontrar tanto o Espadas e Bruxas, como o Príncipe Valente. O Príncipe Valente na Amazon está com excelente preço. O Espadas e Bruxas é exclusivo da Amazon e também está num preço bacana, legal, levando-se em conta a qualidade desse material incrível. Então, tá lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou deixar o link dessas duas obras na Amazon. Tá certo, gente? Então, essas foram as minhas sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem curtindo o meu canal, porque vem mais novidades. Em breve eu vou fazer uma resenha especial sobre Duna, um grande clássico aí de elementos que tem elementos de ficção científica, uma história épica e eu prometo a vocês que vai ser bem bacana, bem legal. Então, eu peço mais uma vez para vocês continuarem divulgando o meu canal, espalhar meus vídeos nas redes sociais. Fiquem à vontade para mandarem críticas e sugestões para mim, e à medida do possível eu vou respondendo as dúvidas que vocês têm e vamos continuar mantendo esse papo legal e essa troca de ideias sobre tudo
que a gente gosta, né? História em quadrinhos, cinema, artes em geral, tá certo? Então, até mais com outros comentários.